Olá pessoal, boa noite a todos, a todas. A gente está no silêncio aqui da meditação, né? Para falar sobre Espiritismo e pensar sobre Espiritismo. Quero agradecer a oportunidade, né, que estou tendo nesse momento. Também agradecer a presença do nosso plano espiritual. Meu nome é Miguel e nós vamos então conversar um pouco, né, sobre o Espiritismo, com o tema As Bases do Espiritismo e o Consolador Prometido. Mas antes disso, né, eu vou ler um trechinho aqui e depois a gente vai fazer uma pequena oração para que nós possamos nos harmonizar um pouquinho. Deus está dentro de você. Não busque o socorro de um Deus que está só no infinito, longe de você, ausente. Deus está também dentro de você. É ali a sua morada, bem no seu coração. Você pode falar com Ele a hora que quiser. Procure-o. Ele aguarda a sua visita. Vai receber você com grande amor. Deus se localizou dentro de você, porque estando ali, mais o ouve. Gotas de Esperança, Lourival Lopes. Eu vou pedir que nós fechemos então juntos os nossos olhos um instante, bem tranquilos, na certeza de que Deus está conosco. Jesus Cristo, nosso irmão maior, que disse que estaria entre nós também, quando estivéssemos orando em seu nome. E vamos pedindo, então, humildemente, que consigamos aproveitar estes momentos da presença do plano espiritual que se encontra para nos atender desde já, com boas energias, com boas vibrações. E te pedimos, Senhor Jesus, que encaminhe a nossa oração àqueles que não puderam aqui estar, aos necessitados, aos amigos e inimigos também de outras e dessa encarnação, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios e aqueles que ainda estão indo na direção contrária, semeando espinhos, Pai. Que um dia tua bênção chegará a eles também e eles saberão te ouvir. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Bom, o tema escolhido, a base do Espiritismo, para que a gente possa juntos, não é, conversar um pouquinho sobre o aproveitamento que nós podemos ter de momentos como este aqui, numa casa espírita, onde o invisível aos nossos olhos traz para um futuro, quando pudermos ver o que acontece, a descrição de um intenso trabalho de regeneração, de acolhimento, de caridade e de fé. Aparentemente nós vemos uma casa espírita pelo seu visível, não é? E já sentimos a sua vibração. Percebemos que esta vibração já nos toca, já nos faz sentir a presença do nosso Deus Criador e já nos dá um pouco mais de esperança, porque é muito difícil viver uma encarnação sem esperança, sem fé. Mas no mundo espiritual, que é o mundo de onde nós viemos e para onde nós voltaremos imediatamente, onde nós temos o nosso endereço espiritual, existe também intensa atividade de vida e a vida continua. Então é claro que nós muitas vezes viemos à casa espírita pela dor para resolver os nossos conflitos e encontrar a paz. E às vezes encontramos esta paz com maior ou menor eficiência. E às vezes uma simples mensagem de autoajuda para nós que estamos com o coração magoado, ferido, ao recebermos a informação de alguém convicto, que não perfeito, mas convicto de que a vida continua, de que a morte não existe, e que nos aponta caminhos que possamos buscar por nós próprios e estudar e entender a fé raciocinada, o amor que nós podemos conseguir trabalhar em nós e mudar a direção dos nossos caminhos, já nos consola. Então eu trouxe aqui para mostrar alguns livros, porque o Espiritismo é um planejamento de Jesus Cristo para o nosso momento terreno. Nós estamos vivendo a evolução constantemente. A morte não existe.
Deus nos criou para sermos simples, para sermos felizes, para sermos a sua imagem e semelhança, e não para sofrermos, e não para enfrentarmos o peso maior do que os nossos ombros possam carregar, e não para que tenhamos desafios insolúveis. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, o pleno Senhor do universo, a inteligência suprema, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Eu vou mostrar aqui também para a câmera, porque alguém pode ver. O Livro dos Espíritos tem uma série de questões, quase 1000, onde Allan Kardec perguntava para os espíritos o que era Deus. E ele dizia, os espíritos, diziam para ele, Deus é a inteligência suprema. Espíritos que não são fantasmas, são espíritos evoluídos, irmãos mais maduros, um pouco mais velhos do que nós na evolução, e que Jesus convidou para participar do movimento de planejamento do espiritismo no plano espiritual, para a época de Allan Kardec, no século XIX, depois de termos os 10 mandamentos do Moisés, depois de Jesus ter vindo e falado todas as coisas que hoje são comuns no espiritismo, mas sabendo que teríamos um período de trevas onde as pessoas se aproveitariam do poder espiritual para esconder a verdade de que a morte não existe. E criar confessionários, e criar perdões que não são capazes de dar, porque é Deus que nos alimenta a consciência e é Ele que nos dá a plena certeza de que é a nossa consciência que nos ilumina para a liberdade, ou para os conflitos e para os resgates que nós temos que fazer. E ali dentro disso, que está hoje posto dentro da doutrina espírita, com as questões éticas e morais postas neste livro que ficou muito famoso na época de Allan Kardec, e até hoje são mais de 2 milhões de exemplares vendidos, perguntas que não são comuns, necessárias. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Se eu existo, se eu penso, se eu tenho consciência, se eu tenho dor, se eu tenho satisfações, se eu tenho desejo de felicidade, é natural que eu queira saber exatamente os porquês disso. E também não me é suficiente mais saber que eu vou desencarnar ou que eu vou morrer e vou ter que esperar um julgamento. Que tipo de julgamento? Não é um julgamento de juízo final, uma infelicidade de, se por acaso eu não conseguir aprovação neste tribunal, se eu não conseguir ser inocentado nesse tribunal, porque eu não sou uma criatura criada santa e nem perfeita, eu sou evolutível, eu sou aperfeiçoável, criado por Deus para me aperfeiçoar, e que Deus, então, não é que me criaria para me aperfeiçoar e que me desse o direito de errar e que me julgaria para um inferno eterno. O que é isso? Quem é que explica isso? Como isso é explicado? Allan Kardec escreveu o livro Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele trata justamente das questões que nos encontramos morais e éticas, de acordo com o nosso peso espiritual, quando abandonamos o corpo, porque é natural que a morte do corpo aconteça. Nós vamos morrer fisicamente mais uma vez, porque nós já fizemos isso em muitas vidas passadas. Nós já estamos numa escola um pouco mais avançada de transformação espiritual. Nós já não somos espíritos primitivos, mas também não somos espíritos puros. Já não somos totalmente escravos do mau karma, mas também não estamos libertos de algumas aflições que nós temos e ainda estamos sofrendo frutos de decisões errôneas que nós fizemos em vidas passadas e que nós temos que aprender a transformar em sabedoria, arrependimento, amor e resgate. Então o Céu e o Inferno explica, ele entrevista espíritos através da mediunidade, muito comum que ficou na época, uma sociedade de Paris, muitos espíritos, e codificou o livro. Então os espíritos vinham e diziam, olha, eu desencarnei e estou em tal lugar, eu desencarnei e aconteceu isso comigo. E assim, desta maneira, ele fez uma reportagem ampla das categorias possíveis, não é, de que nós possamos nos encontrar depois do desencarne. Mas jamais como um inferno eterno. Jamais como um beco sem saída, jamais como um labirinto incapaz
de encontrar-se, né, resposta que nos desse a possibilidade de arrependimento e de perdão, porque Deus é bom, Deus é Pai. Então este livro também é um dos livros do Allan Kardec, né? Eu não estou mostrando na mesma ordem, que faz parte da base do Espiritismo, que nos trouxe até aqui hoje. Allan Kardec é o codificador, é a pessoa que veio como missão de Jesus, sabendo Jesus, como nós dissemos, que depois dele fazer a sua missão, ser renegado e crucificado, os cristãos que continuaram por 300, 400 anos pregando para as pessoas, falavam sobre estas coisas, sobre a reencarnação, sobre os mundos espirituais, sobre a continuidade da vida de forma aberta. Mas Jesus era profeta e os apóstolos também eram. Então o que aconteceu foram que as eras de trevas, a partir do momento que se transformou na religião oficial, o cristianismo do Império Romano, foi recortada a doutrina cristã primitiva e todas essas coisas desapareceram. Jesus, então, como disse, repetindo, organizou no mundo espiritual uma caravana de espíritos um pouco mais amadurecidos, não são todos santos, apesar de ter Santo Agostinho, o filósofo Sócrates e outros tantos, alguns são espíritos endividados mesmo com a lei de causa e efeito, necessitados de fazer a caridade para a coletividade que prejudicaram e vieram, portanto, né, para fazer a sociedade evoluir. E Allan Kardec, que era assim missionário, não tinha tantos problemas com esta lei de causa e efeito, muito pelo contrário, veio como um mensageiro, um missionário da codificação do Espiritismo. Isso é história importante para quem é espírita e para quem simpatiza com o Espiritismo, porque nós entenderemos que não estamos à mercê do acaso, apenas, não é, orando e colocando aqui uma mensagem de motivação e recebendo passe, sem um fundamento, não é, teórico, científico, filosófico, né, e até teológico, poderia se dizer. Allan Kardec, então, com esta missão, que não falhou, graças para ele, né, que tinha também a ajuda da sua esposa, organizou todas essas mensagens em vários livros através da mediunidade. É um sentido que todos nós temos ou teremos, em maior ou menor grau de evolução, assim como nós evoluímos a fala, por exemplo, dos homens das cavernas, assim como nós escutamos, claro que todos têm algum defeito, né, nos seus sentidos, assim como nós temos o tato, a mediunidade é uma antena, como se fosse um aparelho de internet, um modem, que nos coloca o sinal dos outros planos, que podem ser de luz ou de maus conselhos, mas que nos faz ter contato com dimensões que os olhos não enxergam, os ouvidos não ouvem. É um sexto sentido que todos têm, em maior ou menor grau. O que acontece com os irmãos trabalhadores voluntários da doutrina espírita é que este sentido, por uma razão kármica, acaba sendo colocado biologicamente no momento do reencarne com um pouco mais de intensidade, para que esses irmãos mais endividados possam voluntariamente se doar mais para a caridade que se faça que se tem de esperança quando se fala que a morte não existe, que a vida continua, que nós não estamos apartados daqueles que nós amamos, que o perdão das ofensas vai nos receber também, porque também precisamos de perdão, e que teremos felicidade mais cedo ou mais tarde, mesmo que estejamos presos às sombras de nós mesmos, e a esperança que isso se traz por convicção e também, não é, por provas, porque nós não temos uma fé cega, temos uma fé raciocinada. Então nós aprendemos na doutrina espírita fenômenos de materialização de espíritos, por exemplo. É possível, através da energia fluídica, que um médium de efeitos físicos consiga doar fluidos para que o irmãozinho que estivesse no plano espiritual conseguisse tomar forma física e mesmo quem não tivesse a mediunidade desenvolvida enxergasse. Visse, sentisse, se tivesse um irmãozinho materializado aqui agora, todo mundo ia ver. Esses fenômenos aconteceram até 2015 no Rio de Janeiro, no Lar Frei Luiz, para provar para muita gente que é possível. No Rio de Janeiro. Outros irmãos também fizeram cirurgias astrais e assim por diante. Mas é um momento que a humanidade precisa ter mais fé raciocinada dentro do coração. Nós precisamos de amor.
nós precisamos de perdão, nós precisamos de paciência, nós precisamos de tolerância, nós precisamos de caridade. E esta questão moral e ética e religiosa está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca as questões do Evangelho tradicional, o Evangelho feito pelos 4 apóstolos, de uma maneira amplificada, de uma maneira traduzida e mastigada do ponto de vista da espiritualidade, dizendo que nós temos deveres éticos e morais e nós temos o compromisso de evoluir e que nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como Jesus ensinou, tem um efeito moral, ético e necessário nas nossas vidas, no nosso equilíbrio de felicidade e outros conselhos que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, e que, além de obrigações, são necessidades que nós temos como criaturas de Deus que somos, estamos limitados e estamos, aqui o próprio Evangelho diz com clareza, nos grilhões da carne. Grilhões são correntes, nós somos prisioneiros mesmo, num cativeiro de um mundo de provas e expiações, mas por amor. Não é castigo, é uma educação divina. Nós pedimos para estar neste momento aqui, só que nós, como somos ainda espíritos falíveis, que desafiamos a autoridade e temos também o mérito do esquecimento das nossas vidas passadas, já que nós reencarnamos para fazer o bem, aprendermos a amar e tentarmos avançar no processo evolutivo infinito, a misericórdia do esquecimento então nos tira a condição de termos vergonha de algum erro que cometemos, o orgulho ferido por termos perdido riquezas e termos nascido numa condição humilde, termos outras condições que nos distorçam a realidade do tempo presente. Pedimos quase que desesperadamente, nós diríamos, para estarmos reencarnados. Algumas reencarnações são compulsórias, mas em casos extremos, quem tem um pouco de lucidez, como nós temos ao estarmos numa casa espírita, prontos, com condições de escutar e de sentir algo do que aquilo que estamos falando, sabe que esse momento aconteceu. Porque quando estamos no plano espiritual, no nosso endereço, lá temos uma casa, temos um quarto, temos uma família, ou temos caridade, ou vivemos, não é, no acolhimento do plano espiritual, temos também a mesma consciência que nós temos aqui, só que amplificada. Sabemos um pouco melhor quem somos. Aqui nós sabemos quem somos e é só a Deus que nós temos a necessidade de prestar contas das nossas lutas interiores, das nossas fraquezas e das nossas vitórias, da dificuldade de recomeço. De resto, somos todos irmãos no mesmo barco, mas sem o peso da carne, com um pouco mais de amplificação no corpo espiritual, que São Paulo, o apóstolo, já descreveu como dizendo o corpo incorruptível, que não morre, que passa vida após vida, trazendo as nossas memórias reencarnatórias, assim como o cérebro grava as memórias desta vida. Nós lembramos e aprendemos a sentir, então, que temos a necessidade de corrigirmos-nos, de avançar na escola da reencarnação e estudar mais. Então a gente pede. Só que, como disse, né, somos falíveis, chega aqui, às vezes a gente acha que a prova é muito grande, a cruz é muito pesada, a gente quer desistir. Sendo que os psicólogos, os psiquiatras, os planejadores, os nossos anjos da guarda, e claro, a última palavra sempre é a vontade de Deus, nos dão o mínimo do mínimo do mínimo de resgate e nós temos o máximo, né, de esperneio, porque estamos no mundo de provas e expiações. Temos visto que as ciências das faculdades da felicidade hoje em dia entenderam o poder da gratidão, sem falar de religião. A gratidão, biologicamente, ela muda a nossa vibração e ela vai além da nossa matéria, porque nós entendemos que, e muitas religiões trabalham com isso, a Seishonoye, por exemplo, que é uma religião japonesa muito antiga e muito vigorosa e conhecida, mostra que a gratidão, ela nos faz entender que estamos reencarnados, e falando sobre nós encarnados, para crescermos espiritualmente. Jesus disse nos evangelhos, e disse às pessoas do seu tempo, meu reino não é deste mundo, neste mundo vós só tereis aflições. Temos momentos felizes que muitas vezes são tão rápidos,
não é? Diante das tristezas que nos fazem ter a sensação de que o tempo para, diante dos erros que cometemos ou de que as pessoas que amamos cometem, diante das incompreensões, diante das dificuldades, que esses momentos de felicidade, se não tivermos real gratidão, parecem muito poucos, não é? Diante da grandeza de Deus que nos é prometida como seres imortais. Mas a dor que nos é ensinada a suportar pela resignação, de que ela não é maior que a nossa capacidade de compreender a sua necessidade, ela tem o objetivo de nos fazer crescer, de extrair sabedoria. Então, não é dor e prazer. Se eu tenho bastante satisfação, eu sou feliz. Se eu tenho muita dor, eu sou infeliz. Se eu tenho bastante lazer, eu sou feliz. Se eu tenho bastante problema, eu sou infeliz. Isso é uma coisa do mundo material, que nós achamos, não é? Que esta transformação material, que eu saio, né, de um lugar ruim, trabalho e prospero e mudo ao meu redor o mundo material, é tudo que se tem para ser feliz, né? Isso é temporário, porque se fosse isso, nós não envelheceríamos e teríamos condições de levar esses tesouros para o plano espiritual. E Jesus advertiu, olha, tudo bem, prosperar é importante, a cada um é segundo as suas obras, mas semeia tesouros no céu, onde as traças não corroem, né, a ferrugem não corrói, enfim, os ladrões não roubam. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o resto não seria dado por acréscimo. Está nas bases do Evangelho e o Espiritismo é baseado nisso, é cristão. Chico Xavier disse que se Jesus não estivesse no Espiritismo, ele não seria espírita, né? O Céu e o Inferno eu já mostrei, o Livro dos Médiuns eu já mostrei, o Evangelho eu já mostrei. Então eu peguei 2 vezes o Céu e o Inferno aqui, não precisa. E o Livro dos Espíritos, então. São 5 livros, tá? Tem um outro livro que é Obras Póstumas, que eu acho que nós não temos aqui. Mas, enfim, resumindo, as bases do Espiritismo estão fundamentadas, só nisso nós podemos ter, assim, uma faculdade simples para qualquer pessoa. Não é necessário você ser um filósofo, um doutor da lei, um psicólogo para entender o amor de Deus. Qualquer pessoa, por maior que ela tenha de cultura nesse plano, ou menos cultura que ela tenha, não é isso que vai fazer ela estar distante de Deus, como esta frasezinha que nós lemos aqui, que Deus está dentro de nós. Nós esquecemos muitas vezes de pensar, quando nos comparamos com os outros, a força que tem a nossa consciência simplesmente por existir. Alguns filósofos da Idade Média, né, já pensavam isso como questão de aparente estranheza. Penso, logo existo. Quem eu sou? Né? Para onde eu vim, para onde eu vou? Todo mundo hoje em dia tem acesso à internet, a maior parte das pessoas. Dr. Paulo César Frutuoso é um cirurgião consagrado no Rio de Janeiro, mestrado, né, participa de muitas sociedades, e ele também é participante do Lar Frei Luiz. Ele escreve o lado oculto da medicina, ele escreve, né, com imposição dos espíritos, é claro, e outros tantos fenômenos da questão científica de existirmos como tendo uma matriz espiritual que nosso corpo reflete como espelho, e diz, alguma religião explica aonde eu vou, o que eu vou fazer, eu vou comer, eu vou dormir no mundo espiritual. As crianças que desencarnam no mundo espiritual, elas continuam crianças, né? O que acontece depois? Então nós vemos pela cultura espírita, cada vez mais amplificado, com esta base, né, que Allan Kardec trouxe para solidificar, sem vaidades, sem que nós achássemos 150 anos depois que os livros estão ultrapassados, que isso precisa ser modernizado, que nós temos que encontrar, né, uma vanguarda da espiritualidade que nos levaria novamente, né, a uma parede sem saída. Os mentores, sob a orientação de Jesus, que entre nós irradia seu amor nesse momento, nos deixaram esta bênção de felicidade, que eu tenho certeza que quem encontrar o Espiritismo saberá, dentro do seu coração, entender o seu momento, que como o apóstolo Paulo sentiu ao encontrar Jesus no deserto de Damasco. Paulo, que atravessava o deserto à procura de cristãos para assassiná-los, em nome da sua absoluta razão distorcida e verdade, mas ao ver Jesus não pôde mais negá-lo,
e mesmo assim não conseguiu santificar-se imediatamente, fez o caminho, não é, de Damasco, para depois, convertendo a sua alma àquilo que ele não podia mais negar, voltar à verdade que ele tinha então combatido e transformar-se no mártir, né, dos evangelhos. Foi inclusive decapitado, mas foi um dos maiores, né, escritores cristãos do mundo primitivo. E o próprio Emmanuel, que é mentor de Chico Xavier, lembrou que através da palavra, através da divulgação, através da cultura, através dos filmes, dos livros, através da irradiação destas informações, daria liberdade para que cada um ouvisse no silêncio da sua consciência e pensasse a utilidade disso e transformasse para si essa semente de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade, mas que não pudesse mais renegar. Nós podemos e vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Jesus, quando disse sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, e aconselhava isso, parece muito distante e realmente seria algo muito exigente de um pai, de um irmão mais velho, que nos ensina o amor, que nos desse este conselho e também nos responsabilizasse com condições severas, exageradas diante das nossas fraquezas trazidas vidas após vidas. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as tentações, as escolhas erradas, elas primeiramente explodem dentro da nossa aura. Então somos nós que sofremos. Não fazemos o outro sofrer sem sofrer primeiro. E se entendendo isso ainda conseguimos, não é, errar, perceberemos que cada vez mais o conflito que este erro traz para as nossas consciências, quando entendemos a bondade de Deus, a lei de causa e efeito, o vai não peques mais para que algo pior não te aconteça, o erro nos trará sabedoria, porque nós aprenderemos com mais humildade a recomeçar, com mais humildade a pedir perdão, com mais humildade a entendermos que quanto maior nós formos em conhecimento e amor, menor nós temos que ser diante dos outros, para que nós saibamos, como Jesus que lavou os pés dos apóstolos, que crescer é sermos servidores do amor e da caridade. É bem fácil de entender em palavras, desafiador de botar na prática isso, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, mas cada um, conforme a sua personalidade, entende que a caridade maior que se faz para o meu irmão que está desesperado é consolá-lo com a nossa fé, às vezes, não é? Não achar que sabemos mais do que outros, porque o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, aonde o irmão evangélico, o irmão católico, o irmão que acenderá em si a chama do Cristo que achamos, né, que está muito grande no mundo, mas não está nem perto do que nós precisamos trabalhar ainda. E cada um de nós que aqui está, se conseguir fazer uma alma vibrar um pouquinho só na luz de Cristo, Deus vai fazer o resto, fará aquilo que Allan Kardec disse, a caridade que se faz para esta certeza de que a morte não existe, que por pior que seja a minha condição, eu tenho esperanças de me regenerar porque eu sou um espírito amado por Deus. Que mesmo que eu esteja sufocado por várias encarnações de orgulho, de tristezas cometidas, e que a distância, como São Paulo teve que percorrer ao voltar para a luz e resgatar, né? Não pense que simplesmente encontrou Jesus e se arrependeu, e todos aqueles que ele prejudicou, que ele decapitou, ficou por isso mesmo. Ele teve que se entender com essas pessoas também, mas Jesus lembrou que a multidão de pecados é coberta pelo amor. O amor cobre a multidão de pecados, né? Ou seja, se eu amo, a energia desse amor, como disse o cientista da época passada, Albert Einstein, é a maior energia do universo, capaz de transformar, inclusive, não é, o coxo em uma pessoa saudável, o leproso em uma pessoa feliz, porque o amor de Jesus, além de tudo, era para nós um milagre, mas para a ciência que faz a vida acontecer, Deus,
E só o fato de estarmos aqui agora conversando, eu falando, vocês escutando, as palavras voando pelo espaço, entrando nos sinais da internet, seria para muitos um milagre. Que são ciências que nós não compreendemos ainda, mas Deus que nos deu a vida, que nos fez sair do útero de uma mãe, através da junção de duas células, seria incapaz de curar os seus próprios filhos, não é? Numa encarnação. Então, ao negarmos o milagre, nós negamos a existência do Deus, né? E ao negarmos por incompreensão aquilo que não sabemos explicar, demonstramos que a nossa ignorância se petrifica daí. Nós precisamos ainda, seguindo o apóstolo Paulo, pelo menos entender, observar, escutar e depois separar o que é bom do que é ruim. E assim é também a doutrina espírita. Para concluir, ela é filosofia nesse sentido. Não estamos aqui impondo nada a ninguém, dizendo que o espiritismo vai salvar e vai tornar todo mundo feliz. Jesus não disse isso, mas ele nos traz a esperança de que as nossas energias se renovam através do passe que troca-se energias, né, do rancor pelo perdão, através desta água fluida que se transforma num remédio individualizado para cada um, através do progresso que nós passamos a pensar melhor, na certeza de que sabemos que não somos petrificados no complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós podemos melhorar se quisermos, mas estacionar também podemos se quisermos, porque é cada um segundo as suas obras. Ajuda-te que o Senhor te ajudará, buscar e achareis. Isso não se cansa de ser repetido. E se ao repetirmos isso para um irmão que nos pergunte o que é o espiritismo, eu ouvi falar que é isso, pelo menos se eu estudar um pouquinho, tiver a responsabilidade, eu posso estar mudando o destino de um espírito eterno, que lá na frente, inclusive, pode ser o meu próprio advogado no momento que eu estiver precisando, porque somos todos devedores uns dos outros e ninguém está livre, né, do erro e de dizer desta água não beberei. Amigos queridos, então, para que essa bênção desta oportunidade que Jesus nos deu, trabalhemos com fé e humildade na certeza de que um dia o mundo inteiro, o planeta Terra, que ainda é de provas e expiações, mas está sob o governo de Deus e de Jesus, será um mundo regenerado e feliz. E os outros planetas que também são escolas, e aqueles que não conseguiram passar a porta estreita, que não têm a roupa para o véu de núpcias, do casamento, do festim de núpcias que Jesus fala, que não conseguiram ainda se purificar o suficiente, também receberão a misericórdia, porque nenhuma ovelha se perderá. Mais cedo ou mais tarde, mas é a cada um segundo as suas obras. E assim nós temos que trabalhar pela nossa felicidade dentro de nós. Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que nos conflitua com a felicidade, com a vida, e entender que nós não estamos corretos sempre. Que aquilo que às vezes nos espicaça o coração, aquele ódio, aquele sentimento de vítima que nós temos, às vezes nós somos causadores. Não sempre, é claro, mas às vezes perdoar incondicionalmente liberta muito. E se conseguirmos fazer isso, entenderemos que todo esse estudo, todo esse progresso sendo feito desde o início do mundo até chegarmos aqui, é uma das fases da nossa evolução. E mais momentos felizes nós teremos, mesmo que diante da floresta escura, uma estrela vai sempre brilhar, nos iluminando e nos dando a direção certa, que é a nossa consciência e que é o amor de Deus que está dentro de nós. Agradecendo então a atenção de todos, eu peço que novamente fechemos os nossos olhos para a oração antes do passe, e que Jesus nos dê a compreensão maior e mais profunda, se possível, com o conselho do nosso anjo da guarda, nos momentos de maior tensão das nossas reencarnações, que são aqueles que nos testam para o progresso. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado aos mentores e anjos da guarda de cada um que aqui estiveram, trazendo energias, trabalhando a consciência de cada um, cada qual com as suas dificuldades e desafios. E que nós possamos continuar neste processo com vigor, com amor e com caridade. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a condição de entendermos, pelo menos minimamente, o Espiritismo, que é uma bênção para nossas vidas. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Muito obrigado.